E aí pessoal, Dr. Labinas por aqui. O vídeo de hoje é da associação do ácido valproico com a quetiapina. Provavelmente você já que tem transtorno bipolar, você já deve ter visto, utilizado ou até visto alguém que utilizou, pois é uma associação bem corriqueira, bem comum. E por que é tão comum essa associação? E é isso que eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje. O ácido valproico, ele é um medicamento conhecido também como Depakine e inclusive distribuído nas redes públicas normalmente. Ele é um medicamento estabilizador de humor, é um anticonvulsivante e também estabilizador de humor. Na psiquiatria, então ele é um remédio usado para vários tratamentos, mas no foco aqui que é o transtorno bipolar, ele é um medicamento que ajuda na estabilização de humor. Então, se você está numa fase, por exemplo, de mania do transtorno bipolar ou de hipomania do transtorno bipolar, você tomar o ácido valproico tem a possibilidade de você sair dessa fase e voltar ao seu estado que a gente chama de eutimia, que é o estado normal daquela pessoa. Aliás, se você não sabe o que é mania ou hipomania, dá um passo para trás, olha aqui na descrição dos vídeos, na minha playlist de bipolaridade, lá tem muitos vídeos explicando exatamente sobre isso, tá? Então, o ácido valproico ele ajuda a sair dessas fases. Ou então, se você está na fase de depressão, ela também tem um efeito antidepressivo interessante que pode te ajudar aí a sair da depressão e entrar na eutimia. E novamente, se você tem depressão, não sabe o que é na verdade depressão, olha nas minhas playlists que tem vídeos sobre o tema, tá? E finalmente, se você está em manutenção e fala, nossa, eu tô bem, mas eu tô com medo de entrar em crise, será que o ácido valproico vai me segurar? Sim, o ácido valproico pode te ajudar a se manter bem, sem necessariamente você evoluir para uma hipomania, para uma mania ou para uma depressão. Então, olha que interessante, ele ajuda em todas as fases. Naquelas pessoas em quadros mistos, uma mania mista ou uma depressão mista, o ácido valproico também pode ser utilizado, mas sozinho ele já não tem tanta eficácia, embora seja útil. E tem uma coisa interessante do ácido valproico também. Quantos mais episódios de depressão ou de mania o paciente tem ao longo da sua vida, mais eficaz é o ácido valproico. Então, o ácido valproico é um remédio interessante para aquelas pessoas que tiveram uma progressão, vários episódios ao longo da vida. Na verdade, não é que ele é mais eficaz, mas é que ele continua sendo altamente eficaz, desde o primeiro episódio até o último episódio. Já a quetiapina, então, ela é um medicamento antipsicótico atípico, ou seja, ele age tanto na dopamina, quanto no bloqueio da dopamina, quanto no bloqueio do 5-HT2A, no receptor de serotonina. E por que nesse receptor de serotonina? Isso diminui os efeitos colaterais dele como antipsicótico em comparação com antipsicóticos mais antigos, que a gente chama de primeira geração, como o haloperidol, entre outros. Então a quetiapina ela acaba sendo esse medicamento um pouco mais moderno. E tal qual o Depakine, o ácido valproico, a quetiapina também ajuda em todas as fases. Te tira da mania, te tira da hipomania, te tira da depressão e também te mantém em estabilização. Normalmente, as doses para a depressão bipolar são acima de 150mg até 300, embora muitas vezes na depressão bipolar a gente precise de doses maiores. Na manutenção do transtorno bipolar, normalmente a gente precisa de doses acima de 300mg, às vezes 400, 500mg. E se você está em mania, o ideal seriam doses acima de 350, 400mg, especialmente 400mg, para te tirar daquele quadro psicótico. E por que isso? Porque quanto maior a dose da quetiapina, mais bloqueio de dopamina a pessoa tem, e esse bloqueio da dopamina numa região chamada mesolímbica, mesocortical, mesolímbica faz em vários lugares, né? Quanto maior a dose, mais bloqueio tem e diminui o risco de psicose. E quanto menor a dose, menos bloqueio tem, mais ação do 5-HT2A, que é esse serotonérgico, e aí acaba gerando menos efeitos colaterais e melhora desses sintomas ansiosos, depressivos que muitas vezes o bipolar tem, tá? Então, beleza, os dois remédios são legais, os dois remédios são úteis sozinhos. Por que eu preciso associar? Não necessariamente existe a necessidade de associá-los, mas algumas pessoas não respondem ao ácido valproico sozinho ou a quetiapina sozinho, ou então até respondem, mas parcialmente, então ainda se mantém num estado depressivo ou ainda se mantém num leve estado de euforia. Então, associar esses dois medicamentos faz com que a pessoa consiga ter mais robustez no tratamento, ela fique mais sedimentado, mais potente e evite que a pessoa entre em surto ou na depressão, ou então que ela consiga sair do surto com mais facilidade ou até mais rapidamente. Então é importante associar. E qual que seria o problema da associação? O problema da associação seria dessa pessoa ela ter alguns efeitos colaterais. Risco de um pouco mais de sono, especialmente por conta da quetiapina. Então a pessoa pode ter uma certa sedação, que quando você mantém numa certa dose, essa sedação diminui também. Mas a partir do momento que você vai aumentando a dose, até lá seus 500mg, você pode ter mais sedação, e doses mais altas da quetiapina não dão
tanta sedação mais. É interessante isso. Mas o risco de sedação existe. O risco de tremores também existe. O risco de ganho de peso existe também com as medicações. Por isso é importante, se a pessoa tem ganho de peso, fazer atividade física, uma dieta adequada, ou até tomar medicamentos que inibam um pouco esse aumento de apetite causado pelos remédios. Algumas pessoas sentem a boca ficar seca, sentem uma certa lentificação, e o ácido valproico também pode causar, não é tão comum, mas algumas pessoas relatam às vezes queda de cabelo, especialmente mulheres, e isso pode ser um desconforto. É dose dependente, quanto maior a dose, maior o risco, mas acalme, não é tão comum que isso aconteça, isso é mais incomum e também super manejável, seja com diminuição da dose, seja com troca do remédio, ou até com pessoas que tomam algum medicamento que ajude a não levar a essa queda de cabelo, e isso é possível sim. Tá? Esses são os efeitos colaterais mais comuns da associação. Uma associação muito interessante com o transtorno bipolar. E se você de repente quer saber de outras associações do transtorno bipolar, manda mensagem lá no direct no Instagram ou responda as caixinhas de perguntas que eu sempre abro lá também, tá bom? É isso, fico por aqui. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim, e toda segunda e quinta tem vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço.